o nosso tema, e eu vou conceituar o tema para que você compreenda cada uma das falas da ministração que você terá a oportunidade de ouvir e participar. Nós estamos falando de mentalidade para governar e um coração para servir. Eu gostaria, antes de mais, que você soubesse que os dons de governo é um dom dado por Deus ou disponibilizado por Deus para quem recebe, buscar ou quem Deus atribui. Em primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo de números 12, versículos de números 28, Paulo fala acerca dos ministérios ou dons ministeriais que Deus deu à igreja. E ele diz que a uns deu Deus por apóstolos, Deus deu por mestres, Deus deu por pastores, milagres, socorros e governo. Se você olhar no seu versículo 28, você vai ver Paulo falando sobre esse governo. Este governo ou este dons ministeriais é disponibilizado para Deus para o exercício de liderança e de administração. Esses dons de governos, ele se expressa em 4 pressupostos fundamentais. É a base dele. Primeiro, ele provoca uma liderança eficaz. A liderança produzida por este dom de governo, ele estabelece equidade, justiça e eficácia. Segundo, ele se manifesta com uma administração de recursos ou uma sábia administração de recursos. Aqueles que recebem os dons de governo sabem administrar recursos. Você sabe que o crescimento e desenvolvimento de um indivíduo muito está ligado na sua habilidade de administrar recursos. Não me diga quanto de recursos chega nas suas mãos. Me diga o que é que você faz com os recursos que chegam nas suas mãos. É a administração dos recursos. Terceiro, é a habilidade de tomar decisões. Quarto, é a capacidade de ter uma visão estratégica. Então eu disse que o dom de governo se manifesta com esses 4 pressupostos fundamentais. Primeiro, uma liderança eficaz. Segundo, uma administração eficiente de recursos. Terceiro, capacidade e habilidade de tomar decisões. Quarto, visão estratégica. Quando você olhar para homens nas Sagradas Letras que receberam, e é possível ver claramente esses dons de governo na sua vida, como um José, você vai perceber que o dom de governo de José deu-lhe essa liderança eficaz, a administração dos recursos, a capacidade de tomada de decisão e uma visão estratégica. Se você perseguir e achar a David, você vai encontrar a mesma habilidade. Se você perseguir e achar a Samuel, ou a Isaac, ou a Moisés, você vai encontrar a mesma habilidade. São a expressão, a manifestação dos dons de governo. Deus escolhe alguns para que possa expressar, manifestar, andar nesses dons de governo. Ora, qualquer um desses que eu citei, sendo exemplo para os dons de governo, você vai perceber também algo interessante neles, que era a sua capacidade de servir. Moisés, Josué,
José, a sua habilidade de servir, de não se embebedar com a posição, nem se arrolar a arrogância ou orgulho por causa das suas conquistas. Eles podiam estar sentados em uma alta cadeira, mas estarem a servir como qualquer servo, porque eles têm uma mentalidade para governar e um coração para servir. A sua mente é uma mente de governo, é uma mente de realeza, é uma mente excelente, mas o seu coração continua puxando-lhe para servir. Jesus é o maior exemplo disso. E Paulo registra em Filipenses capítulo 2, versículo 5, dizendo que se nós quiséssemos um modelo, um exemplo, Jesus seria um modelo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve na pessoa de Cristo, que sendo em forma de Deus, posição alta, não usurpou-se ser igual a Deus, aniquilou-se, tomou a forma de homem, de servo, e serviu, abandonou tudo que tinha nas mansões celestiais e decidiu descer para servir, para se entregar por todos nós. O coração de Moisés nasceu no palácio, recebeu a educação palaciana, a realeza fez parte da sua cultura, mas ele decidiu abrir mão de tudo para servir os seus irmãos, porque embora a sua mente é uma mentalidade de governo, mas o seu coração é um coração de servo, pronto para servir. O texto que nós lemos, temos um flagrante dessa condição. O mesmo flagrante de Jesus, de Moisés, encontramos neste homem que chamamos Neemias. As Sagradas Letras dizem que Neemias estava na Babilônia, nasceu na Babilônia. Seus pais são israelitas, são judeus. Ele alcançou tamanha posição alta. A Bíblia diz que ele é o copeiro do rei. Só que nos dias de Neemias, o copeiro do rei extravasava o sentido de segurar uma bandeja com um copo somente para dar de beber ao rei, ou provar primeiro o que o rei havia de beber. Mas ele tratava também de assuntos político-administrativos do reino, o que o colocava em uma posição de administração de todas as questões civis da presidência ou da liderança do país. Este homem, Neemias, mesmo nesta posição, quando recebeu a visita do seu primo ou irmão Anani, e quando Anani explicou para ele a condição da sua nação, isto é, a nação de Israel, que os muros estavam todos quebrados, que haviam sido queimadas as portas e que a cidade de Jerusalém se encontrava em vergonha, a Bíblia Sagrada diz que Neemias agitou-se no seu espírito, não conseguiu pregar nem fechar o olho, não teve descanso, e o sentimento, a necessidade de servir começou a emergir, começou a incomodá-lo, começou a impedir de ter uma vida normal, uma vida comum. O desejo de abandonar aquela vida real, abandonar aqueles benefícios todos que são dados por conta de sua posição, começou a lutar dentro dele, se valia a pena continuar naquele lugar ou se valia a pena ir servir. Neemias tem uma mentalidade de governo, e a mentalidade de governo, como eu disse, ele está consubstanciada nesses 4 pressupostos: uma liderança eficaz, uma bela administração de recursos, uma inteligência na tomada de decisão e uma visão estratégica. É a expressão dos dons de governo na vida de Neemias, e nós conseguimos perceber isso claramente quando nós olhamos no capítulo 1, versículos 4 até o versículo 6. Ele recebe a informação do seu irmão, ele absorve a informação, administra a informação. Neemias, a data dos factos, não tem recursos financeiros. Neemias não tem uma equipa. Neemias não tem uma logística para fazer face
aquilo que está subindo no coração dele. O que está subindo no coração dele é um projeto que ultrapassa sua capacidade financeira, sua equipa e sua logística. Mas eu não verei Neemias em nenhum momento vendo preocupação nisso. A preocupação de Neemias está assentada em dois fatores. Primeiro, ele precisa de consultar a Deus, de falar com Deus. Ele é crente, então ele entende coisas espirituais. Ele sabe que nada acontece se não haver a vontade de Deus. Tudo começa e termina na vontade de Deus. Ele entende que, como ser espiritual, ele necessita de uma visão dada por Deus. Ele necessita de uma instrução dada por Deus, por um caminho dado por Deus. E por essa razão ele vai jejuar. Ele compreende que a sua condição espiritual é importante para a afirmação do projeto de Deus na vida dele. E quando ele jejua, o que ele vai fazer é clamar a Deus por misericórdia, porque ele compreende que terá cometido algum pecado e que precisa da misericórdia de Deus. Ele vai pedir perdão também pelos pecados dos seus antepassados. E ele vai clamar a Deus para que dê uma oportunidade para eles. Esse clamor de Neemias tem como objetivo de se localizar ou se movimentar do ponto de vista espiritual dentro do centro da vontade de Deus. Ele não quer operar fora da vontade de Deus. Ele quer estar dentro da vontade de Deus. Ele sabe que, do ponto de vista da sua humanidade, ele tem intelectualidade. Ele é uma pessoa inteligente. Ele é uma pessoa sábia. Ele tem formação. Mas também ele reconhece que tem coisas que a minha ciência me dá a conhecer, mas que infelizmente outras estão ocultas espiritualmente. Ele precisa de consultar quem tem o conhecimento de todas as coisas. Ele precisa de consultar quem é aquele que conhece o fim desde o início, Deus. E ele jejua e ele ora. Mas ele não vai ficar simplesmente por jejum e oração. Veja que eu disse que está assentado em dois fatores. O primeiro é espiritual, o segundo é natural. Ele percebe que, apesar de ele necessitar de um elemento espiritual, nada servirá esse elemento espiritual se ele não agir no mundo natural. Ele vai precisar de correr atrás de toda a sua ciência, de todo o seu conhecimento, de toda a sua sabedoria, de toda a sua inteligência. Ele não vai ficar um crente pentecostal que acredita que dons espirituais resolvem todos os problemas. Ele não vai se encontrar como um crente pentecostal fanático que acredita que o facto de ter vindo na igreja e orar e saltar no Espírito será suficiente para as portas se abrirem. Ele entende que tem responsabilidade enquanto ser humano. Ele compreende que Deus, se fazer alguma coisa, vai ser através dele e não por ele. Ele compreende que ele será a ferramenta, será um instrumento, será a chave. E ele se disponibiliza para ser a chave. A partir daí ele vai começar a correr atrás daquilo que foi o próprio Deus que colocou na sua vida, mas que só se torna operante quando eu ganho a consciência de que tenho que torná-lo operante. Ele começa a perceber talentos, ele começa a perceber competências, ele começa a perceber inteligência e sabedoria. Preciso que você compreenda isso. Toda vez que Deus quiser trazer à superfície aquilo que está dentro de ti de forma oculta, um desafio vai se levantar na sua vida. Deus coloca um desafio para expressar o que você carrega, o que você transporta. Os nossos desafios são a arena da exposição dos talentos que Deus colocou nas nossas vidas. Só em um ambiente de desafio é possível você conhecer a profundidade do teu talento e das tuas habilidades. Sem desafio, o homem não consegue conhecer quem ele é. E é importante que você precisa de começar a ressignificar aquilo que acontece na sua vida. Teus problemas não são problemas, são desafios. A partir do momento que você começar a ver como desafios, perceberá que você precisará de extrair o máximo ou o melhor que você tem dentro de ti para dar resposta aos desafios que você encontra. Isto aqui é uma mentalidade de quem governa, uma mentalidade de quem tem dons de governos. Não encara problema como um problema, encara problemas como desafios para a sua vida, desafios que podem ser ultrapassados,
vencidos. Então Neemias começa identificando o problema. Mas eu amo Neemias porque ele não fica somente na identificação do problema. Ele vai para o planejamento do problema. Ele identifica, ele vai à busca da solução e ele vai começar a planear para sair do problema. Neemias começou a sua jornada ouvindo sobre a situação de Jerusalém e não ficou somente no ouvir da situação de Jerusalém. A Bíblia diz que ele se comoveu e imediatamente começou a agir. Dito de uma outra forma, ele desenvolveu uma visão clara para a reconstrução dos muros. Enquanto ele orava, não esperava somente a resposta de Deus. Enquanto ele orava, ele começava a estabelecer planos para sair daquela situação. Enquanto ele orava, ele começava a colocar em prática aquilo que ele tinha de conhecimento de liderança, de administração ou de qualquer ciência que ele terá absorvido. E ele vai fazer o seu plano para sair daquela situação. Qual é o objetivo de Neemias? Reconstruir os muros. Para a reconstrução de muros, ele vai ter que planear, ele vai projetar. A responsabilidade do divino vai ser para que a graça dele esteja sobre Neemias, o favor dele esteja sobre Neemias, a unção dele esteja sobre Neemias. E quando a graça do divino, o favor do divino, a unção do divino está sobre a tua vida, pergunta para Maria, ela se achou grávida sem conhecer homem, só porque a graça do Senhor estava sobre a sua vida. Porque há um espaço para gerar, porque a mão de Deus está na sua vida. Pergunta para Saul. A Bíblia Sagrada diz que Deus falou através de Samuel para Saul. Quando todas essas coisas acontecerem, isto é, quando a unção estiver disponível na sua vida, quando a graça estiver disponível na sua vida, quando o favor estiver disponível na sua vida, faça o que achar na tua mão direita, porque o Senhor é contigo. O que o profeta estava a dizer para Neemias? Não espera que Deus faça aquilo que é tua responsabilidade. A unção já está sobre a tua vida, o favor já está sobre a tua vida, a graça já está sobre a tua vida. Tudo que você fazer vai dar certo porque Ele está contigo. Agora age, coloca as tuas mãos para funcionar, coloca a tua inteligência a funcionar, coloca a tua sabedoria a funcionar. Começa a investir, começa a reagir, porque a graça de Deus já está na sua vida. Posso pregar para alguns Neemias que está aqui? Você está à espera do tempo certo. O tempo certo é quando a graça de Deus está na sua vida, quando a unção de Deus está na sua vida, quando o favor de Deus está na sua vida. Agora pega nessa ciência que você tem. Você não passou anos na escola em vão, você passou para adquirir conhecimento. Agora você tem o Espírito de Deus. Junta o Espírito de Deus à ciência e seja um fenômeno nessa terra. Eu vim pregar para alguns que o Senhor marcou com a unção e a graça dos dons de governo. Você nasceu para marcar esta nação. Pelo amor de Deus, levanta a sua cabeça e saia e faça acontecer em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então veja que Neemias começa a estruturar uma visão estratégica. Ele não tem somente uma visão, ele começa a estruturar uma visão estratégica. Aqui a diferença é, a visão é somente um vislumbre do lugar onde é que eu quero chegar. A visão é somente uma fotografia do lugar que eu quero chegar. Agora a visão estratégica, ela vem acompanhada com as ferramentas que eu preciso usar para conseguir chegar até lá. Não adianta ter uma visão se não haver estratégia que te leva na visão. Não adianta ter uma visão se você não começou a construir um plano para te levar no lugar aonde você quer chegar. De bons planos a terra está cheia, de visão a igreja está cheia. Se eu perguntar aqui quantos são visionários, toda a igreja levanta as mãos e diz que é visionário. Então não é de visão mais que você necessita, é de uma visão estratégica que te faça sair do lugar ou do ponto A
para o ponto B, que te faça movimentar de um lugar para o outro. É isso que você necessita. E isto aqui é possível acontecer se você compreender que não é só para pular no Espírito que Deus te chamou. Não é só para você levantar as mãos e dizer aleluias, glória a Deus, que Deus te chamou. Deus coloca ferramentas dentro de ti, ocultas materialmente. Elas estão no ponto de vista metafísico. Para que elas se manifestem, é necessário um desafio. Os problemas que se levantam na sua vida é a arena perfeita para manifestar aquilo que Deus colocou na sua vida. Deus, para te dar uma oportunidade, Ele vai te dar desafios. E esses desafios vão ser acompanhados com dificuldades. À medida que você enfrenta dificuldades e busca Deus, o Senhor te dá a sabedoria apropriada para vencer aquele nível de desafio. O Senhor te dá o discernimento apropriado para vencer aquele nível de desafio. Eu vim dizer para alguém nesta manhã que já está preparada a sua jornada. O que é necessário é você reagir e começar a fazer a sua visão estratégica. Eu sinto uma graça de Deus aqui poderosa. Para executar visão necessita de sabedoria. Neemias vai usar sabedoria e o seu discernimento. O que Neemias vai fazer no capítulo 2, do versículos 11 até o versículo 16, é inspecionar os muros em segredo. Ele não se deu a conhecer a ninguém. Ele chegou na cidade de Jerusalém e começou a inspecionar os muros e ver o nível que se encontravam os muros, a logística que vai necessitar para resolver aquele problema, as dificuldades que ele vai enfrentar para resolver aquele problema. Até este ponto ele não falou com ninguém, ele não comunicou a ninguém, porque ele necessitava de estar concentrado, ele necessitava de estar focado. Está a perceber como dons de governo se manifestam na vida de alguém? É um Neemias que está a criar a visão estratégica para a sua vida. Com a qualidade de líder, ele sabia que uma visão clara sem um plano de execução detalhado não levaria ao sucesso. Era necessário um plano de execução detalhado. Se você não gosta de escrever, sucesso não é para ti. Se você não gosta de fazer apontamento, realização não é para ti. Se você não gosta de planejar, então você, quem sabe, não foi levantado para chegar tão distante. Pessoas que querem chegar a algum lugar, eles fazem planos. Seu plano é detalhado. Seu plano tem detalhes, tem particularidades, tem peculiaridades. A Bíblia mostra aqui um Neemias que ele é profundo na oração, mas também é profundo na ciência. Neemias é um homem reto de coração, mas também um homem visionário. Neemias é um homem que anda em santidade, mas também produz resultado, porque algumas vezes nos fazem entender que uma coisa não pode coabitar no mesmo espaço com a outra. Ou seja, às vezes nos fazem entender que ser santo não coabita com gente que tem sucesso. E eu vim lhe dizer que é mentira de Satanás. É possível coabitar no mesmo espaço santificação com sucesso, santificação com realização. Eu vim pregar para uma igreja que Deus deu uma mentalidade do governo. Eu vim lhe dizer no nome do Senhor Jesus Cristo que você vai glorificar a Deus não somente com a tua santidade, mas você vai glorificar a Deus também com teus resultados. Quem pode glorificar a Deus, exalta o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então, a primeira coisa que me chama a atenção em Neemias, sua visão estratégica é a base para a liderança transformadora de Neemias. Segunda coisa que chama a atenção é a sua sabedoria na execução. Escute bem, governar exige inteligência. Quem foi chamado para governar exige ter inteligência. Se você foi chamado para governar seus empreendimentos, seus negócios, se você foi chamado para governar no ramo da justiça, se você foi chamado para governar no ramo da educação, se você foi chamado para governar no ramo da política, se você foi chamado para governar no ramo das artes, se você foi chamado para governar no ramo da cultura, se você
você foi chamado para governar no ramo da comunicação, se você foi chamado para governar no ramo da economia, você necessita de dons de governo. Eu preciso que lhe diga que não somos todos que fomos chamados para estar aqui no altar com esse microfone para pregar. A maior parte de vocês foram chamados para estar em um desses montes que eu te apontei, ou na justiça, ou na educação, ou nas artes, ou na economia, ou na política. Se você foi chamado para estar na política, para estar na economia, para estar na educação, para estar nas artes, para estar na cultura, para estar na justiça, você vai necessitar desses dons de governos. Deus te chamou para te usar na justiça onde você está, na educação onde você está, na economia onde você está. Você pode ser a maior ferramenta de Deus nessa área. Você não pode acreditar que é só na igreja que você foi chamado para ser uma grande ferramenta. Eu creio que está a chegar o tempo que o Senhor vai levantar políticos tementes e que foram chamados para estar na política, porque é verdade que a minha Bíblia diz que quando o justo governa, é o povo que é abençoado. E está a chegar um tempo que o Senhor vai levantar justo para estar governando para a glória do nome de Jesus Cristo. Quem sabe esse tempo já chegou, porque tem alguns que estão aqui que sentem esse fervor no seu coração. Se você sente esse fervor no seu coração, algum chamado para a política, eu estou aqui para lhe incentivar. Receba esta graça, corra atrás daquilo que Deus te deu e faça, pelo amor de Deus, faça da melhor forma e seja uma bênção para a glória do nome de Jesus Cristo. Se você foi chamado para a justiça, seja um juiz usado por Deus, seja um advogado usado por Deus. Se você foi chamado para a economia, seja um empresário usado por Deus. Se você foi chamado para a educação, seja um reitor, seja um professor, seja um líder usado tremendamente por Deus. Posso pregar para quem está aqui? Deus quer usar a tua chamada para uma grande ferramenta de transformação nesse país. E se alguém pode glorificar a Deus, exalta o nome do Senhor. Oh my God, oh glória a Deus. Os dons de Deus em operação. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é a capacidade que Neemias tinha de governar com inteligência. O que isso vai produzir na vida prática de Neemias? Isso vai produzir tomadas de decisões em meio à oposição. Neemias sabia, em meio a oposições, tomar decisões difíceis, decisões que importavam sabedoria e importava discernimento. Neemias tinha opositores grandes. Você quer olhar os opositores de Neemias? Chamava-se Sambalate e Tobias, sem contar os arábios. A Bíblia diz que esses dois eram governadores, o que quer dizer que do ponto de vista de recursos e de logísticas, eles estavam em mais vantagem do que Neemias. Eles tinham a justiça do lado dele, eles tinham a máquina governamental do lado deles, eles tinham a máquina política do lado deles. Eram maior do que Neemias, tinham capacidade de destruir Neemias, mas não eram mais inteligentes do que Neemias. Um dos erros capitais que comete o inimigo é esse, é desprezar a sua inteligência. Ele pode estar numa dimensão muito mais alta, mas a habilidade e a inteligência que Deus te deu é maior do que a posição que ele tem. Nós não andamos de acordo com a posição. Aliás, tem gente que não tem posição, mas tem inteligência. Tem gente que não sentou na cadeira, mas o nível dele de sabedoria é maior do que a cadeira, que a pessoa que está sentada. Eu preciso lhe dizer isso. Você é maior do que a cadeira que você quer. A sabedoria que Deus te deu é maior do que qualquer cadeira. Eu vim dizer para alguém nesta manhã, no nome de Jesus Cristo, Deus não quer te dar cadeira, Deus quer te dar unção, sabedoria maior do que qualquer cadeira que você pode almejar. Eu preciso de dizer isso para alguém. Antes mesmo de sentar a cadeira, receba os dons de governo e ande de acordo com o propósito divino, no nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto, Senhor Jesus, uma graça diferente aqui. Oh, aleluia. Neemias tinha opositores de muita relevância. Quando nós colocamos Neemias diante dos seus opositores, nós diríamos que Neemias era como zero, como nada.
isso do ponto de vista, dentro de uma abordagem humana, dentro de uma filosofia social, nós diríamos que Neemias é nada. Mas o que estava dentro de Neemias fazia com que ele olhasse para os seus opositores e não temesse os seus opositores, não recuasse diante dos seus opositores, antes os enfrentou desde o início. Porque disse Paulo: nós não recebemos um espírito de covardia, nós recebemos um espírito de ousadia e de moderação. Oh, glórias ao nome de Jesus Cristo. Eu vim dizer para alguém que está aqui: não importa quem seja opositor, uma coisa que você tem que garantir somente é que você esteja a andar na verdade e que Deus está contigo. O resto não importa o que vai acontecer, todavia serão derrubados para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Posso pregar para ti nessa manhã? Eu vim lhe dizer: não tema a cara deles trancada, não temos as ameaças deles, não temos semblante deles. Se Deus te deu esses dons de governo, esta graça, eles vão cair por terra e você vai se afirmar para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu vim pregar para os teus negócios, eu vim pregar para a tua família, eu vim pregar para a tua carreira, eu vim pregar para o lugar que você quer chegar. Eu vim lhe dizer no nome do Senhor Jesus Cristo que a ferramenta que Deus te deu é maior do que qualquer oposição. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? A mentalidade do governo, você precisa de mudar sua mentalidade. Saia de uma mentalidade de governado para uma mentalidade de governador. Você necessita de ter a mentalidade de governo. Ele não tem medo de Sambalate nem Tobias. Disseram: nós vamos impedir a obra, nós temos a justiça do nosso lado, nós podemos ir no tribunal e embargar a tua obra, nós temos a máquina político-administrativa do nosso lado, nós podemos sujar o teu nome junto do rei e destruir toda a sua jornada. Resposta de Neemias: eu não vou descer para discutir contigo. Aleluia. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar e eu não posso recuar para a desgraça de Satanás. É isso mesmo. Esta mulher pequenina tem a coragem de uma gigante, este homem pequenino tem a coragem do gigante. Eu vim dizer que hoje o que o Senhor precisa te dar, quem sabe, é só a coragem de sair para fora e dizer para Satanás: eu sei quem eu sou, para que fui chamado, e eu não vou me dobrar. Oh my goodness. A Bíblia Sagrada mostra Neemias a armar os trabalhadores. Neemias não tinha uma equipa, mas Neemias logo criou uma equipa, porque a habilidade de gente que tem esse dom de governo, ele sabe construir equipas, ele sabe gerir equipas. Neemias montou uma equipa não tendo equipa inicialmente. Ele foi ao mercado, encontrou as equipes necessárias para poder corresponder aos seus objetivos. Ele agora está com uma equipa que não teme e nem treme, e que vai trabalhar dia e noite. A equipa de Neemias era tão poderosa que as sagradas letras dizem que com uma mão eles seguravam a ferramenta da construção, com outra eles seguravam a arma para se defender do inimigo. Eles estavam a se posicionar. Nós não vamos parar a nossa obra. Escute bem, pelo amor de Deus. Viver uma vida plena custa. São muitas batalhas que você enfrenta. Viver uma vida plena não é fácil. Você vai enfrentar batalha na área conjugal, você vai enfrentar batalha na área financeira, você vai enfrentar batalha na área emocional, você vai enfrentar batalhas em todos os níveis, porque você quer viver uma vida plena, e para viver uma vida plena custa caro, não é fácil. Por esta razão é necessário que as tuas emoções sejam fortes, é necessário que você tenha inteligência espiritual, para que você compreenda que Deus jamais vai querer te destruir. Tudo o que Ele vai fazer é querer te aperfeiçoar. Problemas não vêm para destruir, Ele vem para te aperfeiçoar. E quando você vai se aperfeiçoando, você vai se tornando pronto para o desafio que
que Ele tem na sua vida. A próxima estação da sua vida necessita de uma estrutura aperfeiçoada, de uma inteligência, de uma sabedoria. Não pode ser qualquer pessoa que chega naquele nível. Portanto, é necessário sim pagar o preço de santidade, mas também é necessário sim pagar o preço da ousadia e da tua coragem para poderes enfrentar. Pare de se vitimizar e escondendo-se atrás da tua santidade. Eu não peco, eu não erro, porque aqui isso não está acontecendo na minha vida. Quem é que diz que se você andar em santidade é suficiente para tudo acontecer? Você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que levantar, colocar os pés no chão e começar a realizar as coisas. É necessário visão estratégica, é necessário sabedoria, é necessário coragem para a coisa acontecer. Eu vim pregar para uma igreja que nos próximos anos ocupará os lugares de juízes, os lugares de governantes, os lugares de presidente. Pelo amor de Deus, esteja preparado para essa tarefa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Tenha mentalidade de governo. Oh, glórias a Deus. Aleluia. A sabedoria de Neemias, eu não conseguirei terminar certamente a mensagem. A sabedoria de Neemias vai fazer com que ele aprenda a lidar com conflitos. Se você pensa que a oposição de Neemias foi simplesmente externa, você está enganado. A oposição do inimigo do Neemias também foi interna. Ele não tinha somente Sambalat e Tobias que se levantavam contra ele, mas ele também tinha oposições internas, porque dentro da equipe também tem oposições, dentro da equipe também tem lutas. Então ele sabe tomar decisões em relação às oposições externas, mas também ele sabe tomar decisões em relação às oposições internas. Não pode perder a cabeça, não pode perder o foco, não pode perder o equilíbrio, não pode perder a estabilidade. Tem pessoas que vêm com o objetivo somente de fazer perder o foco e a tua estabilidade. Você necessita de estar forte e enraizado para que não deixe se cair por qualquer pessoa que levante para lhe derrubar. É por esta razão que é necessário muita coragem. Coragem em tomar decisões. Tomar decisões não é fácil, porque às vezes você tem que abrir mão de pessoas que, quando saberem que você decidiu retirar de uma posição, vão te virar as costas. Mas você tem que tomar decisões. Tomar decisões não é fácil, porque quando você dá não a algumas pessoas que só estão preparadas ou acostumadas ao sim, vão virar-te as costas e vão te falar mal. Tomar decisões não é fácil, porque algumas vezes você tem que posicionar pessoas, e essas pessoas, quando são posicionadas, elas vão te detestar. Todavia, compreenda que se você não tomar determinadas decisões, você não sai do lugar onde você está para chegar no lugar onde você tem que chegar. É necessário tomar decisões. Eu vim pregar para gente que tem coragem de tomar decisões. Pastor, muita gente vai me julgar pelas minhas decisões, mas eu tenho que tomar decisões. Muita gente vai me apedrejar pelas minhas decisões, mas eu preciso de tomar decisões. Eu preciso de pregar para gente que tem mente de governo. Aleluia. Mentalidade de governo significa não somente resolver problemas, mas também criar problemas. Algumas decisões tuas vão criar outros problemas, mas para a graça de Deus vão te encaminhar para aquilo que Deus quer que você esteja. Aprenda a usar a sua sabedoria. Eu sinto Jesus Cristo aqui, aleluia. Posso pregar conforme eu sinto. Eu já não tenho mais tempo, tinha muito que vos falar, mas o meu tempo não me permite. Pela primeira e última vez nesse culto, dá os 5 no teu irmão, diga para ele: irmão, Deus te chamou para governo. Os dons de governo tem que estar em operação na sua vida, aleluia. Mas diga para ele: mas não te esqueças que você foi chamado para servir. Olhe bem para mim, por favor, porque a minha Bíblia me diz que Neemias estava no palácio. Na posição de palácio, ele cuidava da parte civil, da liderança do país chamado Babilônia. Era um homem de importância política, de importância econômica e de grande relevância na administração do Estado. Todavia, ele largou aquela posição para voltar no seu país servir. Ou seja, a posição não lhe embebedou. Ele compreende que é no servir onde está o propósito de Deus, e não importa o lugar que vai servir, porque ele saiu do palácio e subiu no andaime para construir os muros. Agora nós estamos a ver
o chefe da casa civil do rei da Babilônia está a fazer blocos para construir os muros, porque para servir não importa o lugar, importa aquilo que eu estou a fazer para o Senhor. Quando Paulo escreve à igreja de Colossos, no capítulo número 3, versículos número 23, Paulo diz: quando tiveres a servir, saiba que estás a fazer para Deus e não para o homem, porque eu não estou a servir a homem, eu estou a servir a Deus. No versículo 24, Paulo diz que aqueles que servem a Deus receberão recompensas. Por outro lado, você precisa de perceber que o lugar da manifestação do propósito de Deus está no lugar do teu serviço. Aonde você estiver a servir, se encontrará a manifestação de Deus. Neemias saiu da Babilônia e foi para Jerusalém para servir, mas Deus lhe fez em Jerusalém o governador de Jerusalém. Eu vim dizer para alguém que está aqui: quem sabe o fato de você resistir servir tem impedido a bênção de Deus na sua vida. Nós temos mentalidade para governar, mas temos coração para servir. Eu creio que vai ter um dia que aqui alguém desta igreja vai ser nomeado ministro na noite anterior, mas no dia seguinte vai estar na porta a servir. Eu creio que neste dia vai ter gente que vai ser nomeado a um cargo de relevância política, mas vai estar servindo na casa de Deus. Eu vim pregar para pessoas que não olham o lugar para servir. Eles entendem: eu fui chamado para servir, não importa o lugar, na casa de banho, no parque de estacionamento, na igreja varrendo, eu fui chamado para servir. Eu creio que a manifestação de Deus na minha vida está no servir. Eu vou servir. Eu não sei se tem aqui alguém disposto a servir. Faça-se conhecer. Levanta as tuas mãos e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Neemias desce para Jerusalém. Alguns devem estar a dizer: o que está na cabeça de Neemias? Sair do palácio para ir fazer blocos é mente de governante. Aleluia. Eu sei que você está habituado aos políticos do teu país, que mais parecem grandes reis do que servos propriamente. Mas quem foi chamado para governar foi chamado para servir. Ele sai daqui de cima e desce para servir. Infelizmente, nós temos poucos servidores no nosso país, e eu creio que esta arena que está aqui para preparar os próximos servidores que vão estar em posições. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que Deus vai te usar poderosamente na política, no entretenimento, na educação, na justiça. Eu creio que chegou a hora. Quem pode receber isso? Levanta as tuas mãos, recebe e exalta o nome daquele que pode todas as coisas. Terminando. Ilai Kalamahas. Se Neemias não descesse, ele não se encontraria com o seu propósito. Se ele não fosse servir, se ele não fosse fazer blocos, se ele não fosse colocar a mão na massa e servir, é necessário que você perca o sentimento de aí não é meu lugar. Porque às vezes o Senhor te chama para servir em lugares que do teu ponto de vista não tem nada a ver contigo. Pequeno demais,
reles demais. Eu contei de manhã que eu tenho um amigo que, de tempos em tempos, ele diz: eu vou lavar as casas de banho. As casas de banho da igreja. Diz: porque eu preciso sentir que estou a servir, fazer algo para alguém. Quando o meu coração está a se orgulhar demais. Lá Ibará Zibranderema. Ibará Sederema Anderemas. Lá sai Calavoz e Anderemas. Para você servir, você não precisa de ser convocado para servir. Você não precisa que te chamem para servir. Servir é uma decisão voluntária. Agora, quando eu ia entrando numa igreja que eu preguei no Brasil a semana passada, entrava no parque de estacionamento para estacionar o carro. Estava o irmão direcionado com o pastor no estacionamento. E quando descemos do carro subindo, eu disse: pastor, eu esqueci de lhe apresentar. Esse irmão que está aqui no estacionamento, ele é o juiz da cidade. Diz: quem? O irmão? Ele disse: ele é o juiz daqui da cidade. E ele serve aqui no estacionamento. Ele disse: pastor, essa é a área preferida dele. Servir no estacionamento, direcionando os carros aonde vão estacionar. Você precisa servir.